Ouvi a conversa da minha esposa infiel, e descobri que sou um corno idiota, mas eu não deixei barato, e acabei com seu AP. Pense nisso, na maioria dos grandes eventos, são as pequenas coisas que podem fazer tudo dar certo ou acabar em desastre. Em 1986, o ônibus espacial Challenger foi perdido por causa de um anel de vedação barato, que provavelmente custava apenas alguns dólares. 7 vidas e centenas de milhões de dólares foram perdidos por causa disso. Considere também que, muitas vezes, um coágulo sanguíneo, tão pequeno que só pode ser visto com um microscópio, pode matar alguém. O fluxo sanguíneo para uma parte crítica do cérebro é bloqueado, e uma vida é perdida por causa de um minúsculo aglomerado de células pegajosas. Esteja ciente de que uma pequena camada de gelo na estrada pode fazer seu veículo perder o controle e bater. As rodas derrapam, você perde o controle em uma curva acentuada, e isso pode levar à morte. Essa lista continua e continua. Pequenos detalhes, muitas vezes despercebidos, podem destruir grandes empreitadas. Mas pense bem, podemos chamar o casamento de uma empreitada importante? Eu acredito que sim. Eu sempre considerei meu casamento uma grande realização. Sou casado há pouco mais de 8 anos com uma mulher maravilhosa chamada April. Temos 2 meninos incríveis, Chris e Charles. Chris tem meu nome. Charles foi nomeado em homenagem ao meu pai. Vivemos em uma casa espaçosa, perfeita para uma família em crescimento. Eu não me formei na faculdade, mas tenho um bom emprego como mecânico. Minhas habilidades e talentos nos proporcionaram uma vida confortável. Trabalho longas horas, mas, pelo dinheiro que ganho, vale a pena. Sempre considerei meu casamento o ponto alto da minha vida. Trabalhei duro para sustentar minha família. Para mim, essa era uma missão importante e eu a levava a sério. As coisas que destruíram o meu casamento foram pequenas. No meu caso, foi um pequeno vaso sanguíneo no meu cérebro que ficava muito próximo de outro. Em determinado momento, o vaso inchou e tocou o outro. O resultado? Uma enxaqueca insuportável. Eu tive uma dessas crises naquele dia fatídico. Os sintomas eram os mesmos de sempre. A luz me causava dor, os sons eram ensurdecedores e os cheiros, insuportáveis. A dor me atingiu de repente, sem aviso, como uma lâmina cortando minha mente. Na hora, eu sabia o que era. O problema é que eu não tinha meu inalador Dimitrex comigo, então não havia nada que eu pudesse fazer para aliviar a dor. Os comprimidos que eu carregava não eram tão eficazes quanto o inalador, e demorariam a surtir efeito. Eu não conseguia trabalhar com aquela dor. Cambaleando, fui até o escritório do meu chefe e dei a má notícia. Ele entrou em pânico com a minha condição, chamou sua secretária, Penny, e disse: "Leve ele para casa, droga, e não o deixe dirigir, pelo amor de Deus. Vá agora." Penny me ajudou a levantar. Ela e meu chefe me conduziram cuidadosamente até a porta e pelo corredor até a saída. Lá fora, Penny me ajudou a encostar na parede enquanto ia buscar o carro. A luz era insuportável, então mantive os olhos fechados e pressionei as mãos contra as têmporas o máximo que pude, tentando amortecer a dor. Assim que entrei no carro, recostei no banco e tentei me desligar de tudo. A dor era intensa e só piorava. Eu estava quase cego. A luz me obrigava a manter os olhos bem fechados. Os sons não passavam de um zumbido insuportável na minha cabeça. E o cheiro era nauseante, fazendo meu estômago se revirar. Como Penny sabia onde eu morava, não precisei dizer nada. Apenas permaneci imóvel enquanto ela dirigia. A viagem pareceu durar uma eternidade, mas, finalmente, ela parou o carro, saiu, abriu minha porta e me puxou para fora. Eu apenas segui para onde ela me guiava. Era tudo o que eu conseguia fazer. Penny me levou para dentro e me ajudou a chegar até a cozinha. "Lá na geladeira", murmurei. "Meu inalador." Ela abriu a geladeira, pegou o inalador e o colocou na minha mão. Segurou firme enquanto eu inseria no nariz e pressionava o êmbolo. Inspirei ao mesmo tempo, permitindo que o aerosol entrasse nos pulmões, e dali, rapidamente seguisse para a corrente sanguínea. "Me leve até a sala", pedi. Ela me guiou até o sofá e me ajudou a me deitar. "Feche todas as cortinas, apague as luzes", murmurei. Ela obedeceu e esperou alguns minutos. Quando eu disse que já começava a sentir alívio, ela se despediu. Agradeci por ter me trazido para casa, e assim que ela saiu, desfrutei do silêncio. Devo ter adormecido rapidamente assim que a dor começou a ceder, porque, algum tempo depois, acordei com vozes. O cômodo estava completamente escuro, então eu sabia que já era mais tarde. Quando me lembrei de onde estava, percebi imediatamente que a dor havia desaparecido. Ainda me sentia exausto, como se tivesse sido espancado, mas aquilo era apenas um resquício da enxaqueca. Sentei-me devagar e esperei alguns segundos, para garantir que a dor não estivesse apenas à espreita, esperando para me atacar de novo. Mas não, ela tinha ido embora. Graças a Deus. Sentei ali no escuro, reconhecendo as vozes da minha esposa, April, e de sua amiga Robin, nossa vizinha. Elas provavelmente não sabiam que eu estava ali, já que as luzes ainda estavam apagadas. Talvez April apenas tivesse me deixado dormir, suspeitando que eu tivesse voltado mais cedo para casa. Mas não. Meu carro não estava na garagem. Ela provavelmente nem sabia que eu estava ali. Talvez eu apenas a surpreendesse. Levantei-me, pronto para ir sorrateiramente até a porta e pular para assustá-las, quando comecei a prestar atenção ao que diziam. "Vamos, April. Como foi?"
Foi tão bom quanto antes. Me conta os detalhes, amiga. Foi fantástico. Me senti no paraíso. Desta vez foi ainda melhor do que antes, juro por Deus. Foi quase de outro mundo. Foi a melhor noite da minha vida. Até melhor do que com Chris. Melhor do que com seu marido. Inferno, sim. April riu. Eu amo Chris até a morte, mas ele nunca me fez sentir assim. Nunca. Claro que eu nunca deixei ele fazer certas coisas comigo. Ele me acharia uma vadia se eu fizesse isso. Mas então, Cal deve te considerar uma vadia, porque ele faz tudo o que quer contigo. Claro, mas eu sou dele. E eu gosto disso. Meu Deus, mal posso esperar pela próxima vez. Você não tem medo que o Chris descubra? E daí? O que ele faria? Você já pensou nisso? Você está arriscando muito, sabia? O Chris nunca vai saber. E mesmo que soubesse. E daí? Ele não faria nada. Ele é bonzinho demais e me perdoaria. Ele jamais me divorciaria e arriscaria perder os filhos. Ele ama essas crianças. E sabe que, num piscar de olhos, eu as tiraria dele. Tudo o que eu precisaria é de um advogado implacável. E ele estaria acabado. Isso não é você, April. Nunca te ouvi falar assim do Chris. Como pode dizer que o ama, e ao mesmo tempo, falar essas coisas? Você está me assustando, garota. Acho que está cometendo um erro enorme. Eu realmente quero te alertar. Eu amo o Chris. Amo de verdade. Mas também não quero acabar com o que tenho com Cal. Quero os dois. Quero a intimidade que tenho com Cal, e o amor que recebo do Chris. Eu preciso dos dois. E não vou abrir mão disso. Eu já tinha ouvido o suficiente. Minha enxaqueca havia sumido, mas a dor no meu coração era muito pior. A dor era tão intensa que meu estômago se revirou e fiquei sem ar. Um zumbido tomou conta dos meus ouvidos, e o sangue pulsava na minha cabeça. Por um momento, achei que teria um ataque cardíaco. Segurei-me no batente da porta até sentir meu corpo voltando a um estado de normalidade. Elas ainda não sabiam que eu estava ali. Mas, conforme meu controle voltava, a raiva dentro de mim aumentava. Até o ponto de eu sentir que iria explodir. Endireitei meu corpo, ergui a cabeça e saí da escuridão para a luz da cozinha. Um silêncio repentino tomou conta do ambiente, quando Robin foi a primeira a me ver. Ela olhou para cima e congelou. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu em um ó chocado, e sua mão voou até a boca. Meu Deus! Ela exalou baixinho. April se virou para ver o que Robin estava olhando, e me viu ali, parado. Seu rosto passou de satisfação para surpresa, de surpresa para medo, e, por fim, de medo para raiva. Tudo isso em um piscar de olhos. Ela empurrou a cadeira para trás e se levantou, virando-se para me encarar. Quanto você ouviu? Por que diabos estava escondido aí, me espionando? Eu apenas olhei para ela em silêncio. Meu olhar então se voltou para Robin, que imediatamente se levantou e disse: Eu preciso ir, Pat, e eu ficamos com as crianças. Se você não for buscá-las, eu te ligo mais tarde. Com essas palavras, ela praticamente correu até a porta lateral e saiu. Eu a observei partir sem dizer uma única palavra. Assim que ela se foi, voltei meu olhar para April. Essa era a mulher que eu tinha amado incondicionalmente, nos últimos 8 anos da minha vida. 8 anos que foram os mais felizes que já vivi. Eu esperava que ficássemos juntos para sempre. Mas agora essa expectativa estava destruída. Não haverá eternidade para nós. Não envelheceremos juntos. April matou isso hoje à noite. Cadê as crianças? Onde você estava enquanto se divertia com seu amante? Você sequer se preocupou com elas? Ou estava ocupada demais tendo prazer com outro homem para lembrar que tem filhos, e deixá-los sozinhos? Agora eu estava calmo, frio. A dor ainda estava lá. Uma dor profunda, cortante. Uma dor que levaria muito tempo para cicatrizar. April tinha uma expressão de raiva no rosto, que transformou sua beleza em uma máscara horrenda. Talvez essa máscara fosse a verdadeira April. Talvez essa fosse a April que eu nunca vi, mas que sempre esteve lá dentro. Ela se virou bruscamente. Os meninos estão com Carly. Robin e eu fomos às compras, e Pat ficou cuidando deles. E eu não estava com mais ninguém, só com a Robin. Ao dizer isso, parecia ter marcado um ponto. A expressão de raiva foi substituída por uma de satisfação. Finalmente, caiu a ficha. Ela percebeu que eu estive em casa o tempo todo e perguntou: O que você está fazendo em casa? Onde está seu carro? Por que estava sentado no escuro? Você estava me espionando? Tentando me pegar em algo? Voltei para casa mais cedo com uma enxaqueca terrível. George pediu para Penny me trazer porque eu não conseguia suportar a luz. Tomei meu Imitrex e dormi. Estou em casa desde então. Senti um aperto no estômago, e uma vontade inconfundível de vomitar me dominou. Levantei-me e segui em direção ao banheiro. Suas vozes me acordaram, e o que eu vi me deixou enjoado. Preciso ir ao banheiro. Com essas palavras, corri e tentei esvaziar meu estômago pela boca. Não tive sucesso, mas meu corpo definitivamente tentou. Sentei-me no chão do banheiro, com o rosto pressionado contra a porcelana fria, enquanto meu corpo, aos poucos, relaxava. Meu estômago finalmente parou de se rebelar,
Minha respiração voltou ao normal, e o suor secou no meu rosto conforme a náusea diminuía. Fiquei ali por mais alguns minutos antes de me levantar, jogar um pouco de água no rosto e enxaguar a boca. Assim que o tremor cessou e me senti um pouco mais no controle, voltei para a cozinha. April estava sentada, olhando pela janela. Vou buscar os meninos. Eu os colocarei para dormir esta noite. Passei por ela e saí, caminhando até a casa ao lado. Pat e Robin Anderson eram nossos vizinhos e melhores amigos. Passávamos muitas noites em suas casas, conversando e compartilhando bebidas. Sim, melhores amigos. Droga. Pensei amargamente. Será que Pat sabia? Eu deveria perguntar. Subi os degraus da porta dos fundos deles, bati algumas vezes e entrei. Robin estava sentada na cozinha, com uma xícara de café à sua frente, conversando com o marido. Acho que ela contou a ele. Pat olhou para mim com uma expressão de pena no rosto. Robin apenas parecia assustada. Vim buscar os meninos. Eles estão prontos para ir para casa? Enquanto falava, já havia passado por Pat e entrado na sala de estar, onde presumi que as crianças estivessem brincando com Carly, a filha adolescente deles. Lá estavam eles, montando um quebra-cabeça juntos, enquanto Carly os observava. Assim que me viu, ela sorriu e se levantou. Olá, Sr. Phillips. O senhor veio buscá-los. Quando assenti, ela disse: vou pegar os casacos deles. Fiquei ali, observando-os, e um sentimento de tristeza tomou conta de mim. Cenas como essa eram vítimas da infidelidade. Pequenas alegrias do dia a dia que existiam em uma família, agora estavam para sempre alteradas, esmagadas pelo egoísmo incompreensível dos adultos. Na maioria dos casos, as vidas seriam destruídas além de qualquer reparo. E este parecia ser um desses momentos. Obrigado, Carly. Estarei na cozinha quando eles estiverem prontos, eu disse. Voltei para a cozinha, onde Pat e Robin ainda estavam sentados. Olhei para Robin, e depois para Pat. Vocês dois sabiam? Você sabia que ela me traiu, Pat? Foi encorajador saber disso quando estávamos juntos? Isso te dava algum tipo de prazer doloroso? Eu estava com raiva, e minhas palavras foram desnecessariamente duras, mas eu queria saber. Eu precisava saber o que meus queridos amigos sabiam. Eu deveria ter percebido. Pat olhou para Robin, a raiva evidente em seu rosto, antes de me responder. Eu não sabia de nada. Mas, cara, eu juro pra você, se eu soubesse, teria te contado na mesma hora. Não acredito que minha esposa sabia e escondeu isso de mim. Isso foi muito baixo, muito baixo. Você não merece isso. Não vou me desculpar pela minha esposa, mas se precisar de mim, estou aqui, disse Pat, lançando um olhar duro para Robin. Acreditei nele. Ele teria me contado se soubesse. Então, era um segredo entre Robin e April. Devo te agradecer, Robin. Obrigado por me transformar em motivo de piada. Um corno. Um fraco que não precisava saber que sua esposa estava se divertindo com outro homem. Espero que isso te faça se sentir bem. No que você pensava quando ela te contava os detalhes? Eu disse. Me virei quando vi Carly pelo canto do olho. Rapidamente, coloquei um sorriso no rosto enquanto os meninos saíam, cada um com um biscoito na mão. Rezei para que ela não tivesse ouvido meus últimos comentários, mas, pelo olhar em seu rosto, isso não parecia ser verdade. Esta seria a última vez que Robin estaria perto dos meus filhos. Faria disso meu objetivo. Não sabia ainda como, mas tentaria. Entramos em casa pela porta dos fundos, e os meninos correram escada acima para se trocarem para o jantar. Atravessei a cozinha vazia até a sala de estar, onde April estava sentada. Ela mantinha a luz apagada, sentada na escuridão, como se estivesse ouvindo o fim da sua própria vida. Entrei, acendi o abajur ao lado do sofá, e abri as cortinas para deixar entrar os últimos raios do dia. Tudo o que vi foi um cômodo repleto de sombras, cantos escuros simbolizando os segredos ocultos que minha amada esposa guardava. April parecia horrível. Seus olhos estavam vermelhos, ainda brilhantes de tanto chorar. Seu rosto estava pálido e abatido, os ombros caídos. Toda a raiva e arrogância haviam desaparecido. Agora, ela era apenas a mulher assustada que eu esperava que fosse. No entanto, já era tarde demais para isso, e, em vez de me dar esperança, aquela visão me causava repulsa. Ela estava arrependida agora? Agora ela estava com medo? Eu não conseguia aceitar uma mudança tão drástica em apenas 10 minutos. Não, aquilo era apenas o primeiro movimento na batalha pela supremacia. Diante de mim, não estava uma esposa arrependida, mas sim uma mulher infiel que guardava segredos, e escondeu sua traição de mim. A expressão em seu rosto não transmitia remorso, e sim engano e astúcia. Olhei para ela e fiz a primeira pergunta que me veio à mente. Quem é ele? O que ele tem que eu não tenho? Ela apenas me encarou em silêncio, até que ficou claro que não responderia. Eu já estava prestes a me virar para sair quando ela finalmente falou. Quem ele é não importa. E isso não tem nada a ver com você, Chris. Sinto muito que você tenha descoberto dessa forma. Eu nunca quis que você soubesse. Nunca quis te machucar assim. Me desculpe por você ter ouvido o que eu disse para Robin. Você precisa entender. Precisa. E engraçado. Não houve um me desculpe por ter feito isso. Não houve um eu queria que isso nunca tivesse acontecido. Não houve um isso nunca mais vai se repetir.
Apenas me desculpe por ter sido descoberta e sinto muito que você tenha descoberto. Balancei a cabeça e me afundei na poltrona macia e profunda que ela me deu de presente no nosso 5º aniversário de casamento. Eu ainda gostava dela, mas agora era apenas uma poltrona. Por favor, você precisa me deixar te explicar. Isso não precisa ser o fim. Podemos continuar como antes, se você apenas tentar entender. Você vai fazer isso, ela disse, olhando para mim com uma expressão suplicante que eu já tinha visto antes sempre que queria algo com o qual eu não concordava. Isso era apenas ela tentando me manipular, para aceitar a traição. Você pode me dizer que acabou? Pode me prometer que nunca mais verá ou estará com ele de novo? Você vai fazer isso? Mantive minha voz calma, mas meu corpo estava tenso. Meus dedos apertavam com força os braços da poltrona, me ajudando a manter o controle. April me encarou com olhos arregalados, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não respondeu. Isso já era o suficiente para mim. Ela não pararia. Eu tinha ouvido suas palavras para Robin. Ela queria os 2 mundos, e não ia me deixar atrapalhar. Não estava disposta a desistir dele. Queria que eu aceitasse. Acho que essa é sua resposta, disse eu. Vou colocar os meninos para dormir depois do jantar. Então, podemos discutir nossas opções. Amanhã, eu vou tirar minhas coisas da casa. Acho que vou ficar na casa do meu irmão. Me levantei e saí da sala, indo para a cozinha. É engraçado como a cozinha sempre se torna um refúgio, quando as coisas estão realmente ruins. Me pergunto por quê. Um pensamento estranho me veio à cabeça. Quando seu mundo está desmoronando, é ainda mais estranho perceber que ele está desmoronando. April se ocupou preparando o jantar para nós, enquanto eu levei os meninos para a sala de brinquedos e passei cerca de 1 hora com eles, apenas aproveitando o momento. Estávamos jogando um dos jogos deles quando April nos chamou para o jantar. Nos movemos fazendo bastante barulho, e eu empurrei os meninos em direção ao banheiro para lavarem as mãos. Pequenos gestos normais, tentando manter a normalidade por eles. O jantar naquela noite foi uma refeição agitada. Os meninos estavam tão barulhentos como sempre, aproveitando a companhia um do outro, a comida nos pratos e a vida em geral, em contraste com seus pais, que estavam sentados em silêncio, cada um perdido em seu próprio mundo particular, pensando nas consequências e decisões que precisavam ser tomadas. A alegria de crescer e deixar a infância para trás. Por que as crianças sempre querem crescer? Elas não sabem muito. Veem a liberdade que os adultos têm, e acham que é ilimitada. Veem que decisões precisam ser tomadas, mas não enxergam as consequências de tomá-las. Associam a independência dos adultos à ausência de regras. Os adultos sabem melhor, ou pelo menos alguns sabem. Outros veem a liberdade como ilimitada, sem consequências para suas escolhas e sem respeito pelas regras. Como April. Depois do jantar, April lavou a louça e limpou a cozinha, enquanto eu levei os meninos para cima, para a cama. Conversamos e lemos algumas histórias por cerca de 1 hora, até que finalmente pararam de brigar e me deixaram colocá-los para dormir. Caminhei até a porta do quarto, reduzi a iluminação e observei enquanto eles puxavam os cobertores até o pescoço, prontos para entrar no mundo dos sonhos, onde as possibilidades eram infinitas e novas descobertas os aguardavam. Meus olhos ardiam, e minha garganta se fechava com a dor ao olhar para eles. Isso também teria que acabar. Lá embaixo, sentei-me em uma cadeira e tentei encontrar algo para me agarrar. Meu mundo parecia estar escapando por entre meus dedos, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Eu amava April com todo o meu coração, mas não conseguia esquecer as palavras que ouvi enquanto estava parado no escuro, ouvindo. Ele nunca me fez sentir assim, e eu sou dele. Não havia como voltar atrás depois dessas palavras. Senti o amor dentro de mim morrer, enquanto tentava considerar todas as possibilidades. April entrou e se sentou. Precisamos conversar. Eu sei que você está chateado, mas precisa entender. O que eu tenho com Cal é só um momento, a emoção de algo novo. Sei que vai passar rápido, mas, agora, eu simplesmente não consigo parar de vê-lo. É isso que me excita, e eu não posso abrir mão disso. Mas isso não afeta meus sentimentos por você. Eu amo você, não ele. Ele é só uma distração, nada mais. Isso vai acabar logo, e poderemos voltar a ser como antes. Você só precisa deixar acontecer, disse ela. As palavras fluíram como um rio, mas eu não conseguia entender o que ela estava dizendo. Eu não posso recusar isso. Eu não posso parar de vê-lo. Eu deveria deixar isso continuar. Ela estava louca ou apenas iludida? De qualquer forma, isso precisava acabar agora. Vejo que a única pessoa que não parece entender aqui é você. Não existe mais nós. Não existe juntos. Só existe você e ele. É isso. Acabou. Está terminado. Fim. Isso não é negociável, e eu nunca vou aceitar. Você deveria saber disso depois de sermos casados por 8 anos. Você não pode me conhecer tão pouco a ponto de achar que eu concordaria com essa traição. Mas Chris, eu amo você. Você é o único homem que eu já amei. Eu não gosto de Cal. Por favor, tente entender. Me dê esse tempo. Por favor, querido, pelo bem do nosso casamento e da nossa família, me dê esse tempo. Pode levar o tempo que quiser. Amanhã entrarei em contato com o advogado, e vamos dividir tudo igualmente. Não tenho desejo de te machucar como você me machucou. Só quero que isso termine agora. April implorava.
Eu estava emocionalmente esgotado. Só queria ir para a cama e esquecer tudo por um tempo. Minha dor de cabeça já não existia mais, mas a dor no meu coração era real, e tudo que eu queria era esquecer por algumas horas. Mas eu não estava preparado para o que veio a seguir. Então, que se dane. Não haverá divórcio. Eu vou lutar contra você a cada passo e tirar tudo o que você tem. Vou garantir que você não tenha a guarda dos meninos, e que suas visitas sejam limitadas da pior forma possível. Se você não me der o que eu quero, vai perder tudo. E ainda assim, eu terei o Cal. Você não pode me impedir, saiba disso. Eu ouvi seu discurso, e então, me dei conta de que esse casamento já tinha acabado há muito tempo. Esse grau de raiva e desrespeito não surgiu do nada. Foi planejado, foi bem pensado. Ela nunca se preocupou em me machucar. Se tivesse, nunca teria feito isso desde o início. Teria terminado antes mesmo de começar. Em vez disso, ela antecipou o que eu descobriria, e ao invés de acabar com o caso, decidiu me ferir o máximo possível. Não havia amor ali. Apenas ganância e o desejo de me humilhar. Eu a observei enquanto minha raiva crescia. Eu sabia que meu rosto mostrava a ela que tinha ido longe demais. Sua expressão, distorcida pelo veneno das próprias palavras, mudou de satisfeita para assustada. Então, as palavras simplesmente saíram da minha boca. Quero que você saiba de uma coisa, April. Quando você encurrala um rato, ele ataca. Ele luta até a morte. Quando você tenta negar qualquer chance de fuga, ele revida. Você deveria ter pensado nisso antes de me pressionar. Mas agora, você fez isso, e vai pagar por isso. Por favor, Chris. Eu não quero que seja assim, mas não tenho escolha. Eu te amo, e farei tudo o que estiver ao meu alcance para impedir que você nos deixe. Se você não tentar entender e aceitar isso, eu vou lutar. Você não terá escolha a não ser ceder, e ficar comigo. Eu te conheço. Você me ama. E ama os meninos demais para ir embora. Eu sei que você vai ficar, Chris. Adeus, April. Diga aos meninos que os verei quando puder. Só vou pegar algumas coisas, e depois irei embora. Pego o resto quando pudermos combinar um horário. Subi as escadas, e rapidamente arrumei uma mala que me sustentaria por 1 ou 2 dias. Nada especial. Apenas minhas coisas do banheiro, algumas roupas íntimas, jeans e meias. Não muito, depois de 8 anos de casamento. Agora, tudo o que restava eram memórias amargas. Mas eu tinha 2 filhos maravilhosos. E, neste momento, isso era tudo o que importava para mim. Desci as escadas, e vi April sentada na cozinha, perto da porta. Aparentemente, ela ia tentar de novo. Chris, por favor, não faça isso. Eu te imploro. Eu não posso, simplesmente não posso, eu respondi, empurrando-a para o lado. Senti a vontade de bater nela com toda a minha força, mas sabia que a raiva dentro de mim não seria fácil de controlar, então me contive. Eu vou aparecer à noite, depois do trabalho, para que os meninos não percebam nada logo de cara, acrescentei, enquanto abria a porta e saía. A porta bateu atrás de mim, enquanto eu jogava minha mala no banco de trás e subia na minha caminhonete. No caminho, peguei meu celular e liguei para Clyde, meu irmão. Ele morava a cerca de 16 quilômetros daqui, e estava sozinho desde que sua esposa fugiu com o namorado, há 2 anos. Clyde não fazia ideia de onde ela estava e não se importava mais, mas também não tinha coragem de fazer nada a respeito. Eles nunca se divorciaram, mas Clyde não deixou isso impedi-lo de seguir em frente. Agora, ele era um verdadeiro alcoólatra e costumava beber com os amigos quase todas as noites. Eu e ele conversávamos sobre isso, mas ele não parava. Eu tinha que admitir que, na maioria das vezes, ele não ficava bêbado, só estava chapado, enterrando as memórias. Pelo menos essa era a minha opinião. Ele me ouviu e me disse para ir até a casa dele. Então, fui até lá, peguei a chave debaixo do vaso na varanda e entrei. Como sempre, tudo parecia perfeito. Clyde era tudo, menos desleixado. Na verdade, ele era compulsivamente organizado. Sempre foi assim, e era reconfortante ver que tudo estava como sempre foi. Só minha vida é que estava arruinada. Abri a geladeira, peguei algumas garrafas de cerveja e me acomodei, como ele sugeriu. Quando ele voltou, eu já estava agradavelmente bêbado. Fui até a loja para comprar mais cerveja, e continuei bebendo. Quando ele chegou em casa, eu simplesmente disse a Clyde que April e eu tivemos uma briga, e ele se ofereceu para me ajudar. Sentou-se e começou a beber o resto da cerveja dele só para me impedir de exagerar. Ele me disse que eu era seu irmão, e que sempre estaria lá por mim. Na manhã seguinte, acordei com uma ressaca terrível e uma dor de cabeça insuportável. Foi minha culpa por ter bebido daquela forma, mesmo tendo um motivo. Mas isso não era desculpa. Cambaleando, fui até o banheiro e entrei no chuveiro, deixando a água fria lavar o último vestígio de álcool do meu sangue. Não havia motivo para continuar bêbado. Procurei por Clyde e encontrei um bilhete dizendo que ele estava no trabalho, e me avisaria depois. Nada surpreendente, já que tínhamos que trabalhar naquele sábado. Clyde e eu trabalhávamos no mesmo lugar, numa empresa que alugava equipamentos pesados para a construção, para a maioria dos grandes contratantes. Os clientes vinham de todo o estado para pegar seus equipamentos, e nós éramos 2 dos melhores mecânicos. Nosso trabalho era manter os equipamentos funcionando, não importava os problemas. Era um bom dinheiro, com longas horas de trabalho,
mas pagava o que eu esperava para sustentar minha família. Era meu trabalho prover, então eu tinha que trabalhar. Eu sabia que precisava continuar ganhando dinheiro, que usava para manter aquela grande casa da qual ela tanto se orgulhava. Eu acreditava que ela via isso da mesma forma que eu, uma casa para nós, e segurança para nossa família. Eu estava orgulhoso disso, da minha maneira de prover, da minha maneira de honrar e valorizar minha família. Não era como ela me disse ontem à noite. April pensava diferente. Para ela, era sua segurança, tudo bem, mas ela também via isso como uma vantagem, para me manter sob seu controle em qualquer divórcio. Ela queria a casa e o dinheiro que eu ganhava, mas só para comprar roupas caras para o amante, para viagens à Victoria's Secret comprar lingerie para ele. Eu aumentei o fluxo de água para afogar esses pensamentos. Mesmo estando atrasado, eu precisava sair daqui e ir para o trabalho, onde poderia pensar, planejar, decidir as coisas. Eu não conseguia fazer isso agora, mas April já havia pensado em tudo. Pelo que ela disse ontem à noite, estava claro que ela planejou isso com antecedência, sabendo que eu ficaria chocado com sua traição assim que descobrisse. Ela sabia que eu não pensaria claramente naquele momento, então planejou tudo com antecedência, me impressionando com sua estratégia de divórcio, tirando tudo de mim para me machucar, prejudicando as crianças, fazendo parecer que era minha culpa, se eu não aceitasse minha esposa se divertindo com outro homem. Ela me fez de vilão. Ela arrumou as coisas direitinho, me esfregou na cara, e me forçou a permitir que tivesse intimidade com outro homem. Ela se achava esperta. Tinha algo bom e não estava disposta a perder por causa do marido ciumento. Me vesti e peguei uma caixa de sacos de lixo grandes. Eu sabia que ela sairia hoje de manhã, e levaria os meninos para a casa da mãe dela. Dirigi até a casa e entrei. Tirei tudo do meu armário e gavetas, e joguei em sacos de lixo. Peguei todas as coisas que eu poderia precisar do banheiro, coloquei em uma sacola pequena, e carreguei com as outras para o meu caminhão. Joguei tudo no banco de trás e voltei para casa. Não ia sair agora. Eu voltaria depois do trabalho, e passaria um tempo com as crianças. Eu tinha muito o que pensar, e muitas decisões a tomar. Uma coisa era certa, meu casamento tinha acabado, e eu nunca mais tocaria em April. Nunca mais ela seria minha esposa, minha amante ou minha confidente. Agora ela era amante de outro, não minha. Quando pensei nisso, não consegui evitar que as lágrimas surgissem, e me sentei no chão do que costumava ser nosso quarto, e chorei. A perda é difícil. No trabalho, me joguei de cabeça e trabalhei até durante o intervalo para o almoço. Eu estava feliz por enterrar todos os pensamentos de casa, esposa e filho sob a pressão dos injetores de combustível, correntes de sincronização e bombas de combustível. Lidava com sistemas de transmissão quebrados e lifters hidráulicos. Qualquer coisa que me desafiasse. Eu trabalhei nos trabalhos mais difíceis sem reclamar. Era como se eu fosse um homem possuído, e ainda estava fazendo isso 10 horas depois, quando Clyde me deu um tapa no ombro para me fazer uma pausa. Cara, venha, talvez você possa fazer uma pausa. Você nos faz parecer todos os idiotas preguiçosos, ele disse, parado ali, esperando que eu parasse com uma expressão atonita no rosto. Desculpe, irmão mais novo, apenas trabalhando para me enterrar nisso. Eu só quero esquecer. Desculpe, eu devia parecer que estava prestes a desabar em lágrimas. Eu respondi, quando Clyde me pegou pelo cotovelo, e me levou do piso para a área de estar. Clyde e eu sempre fomos próximos, desde que nosso pai e nossa mãe morreram em um acidente de carro há 10 anos. Clyde foi o melhor homem no meu casamento há 8 anos, e era o padrinho dos meus filhos, Chris Jr. e Charlie. Sentei-me e encarei a mesa, enquanto Clyde nos trouxe uma xícara de café quente. O café não tinha sabor, mas estava quente. Ok, fale comigo, me conte toda a história e não deixe nada de fora. Comece a falar, ele disse. Comecei a falar e não parei pelos próximos 10 minutos. Conte a Clyde tudo, toda a vergonha, humilhação, desprezo que April me mostrou, e até mesmo as ameaças que ela fez, aquelas que ela planejou usar para me impedir de fazer qualquer coisa que arruinasse sua festa íntima. Ela tentou tornar impossível para mim fazer algo para detê-la ou me vingar, sem abrir mão de tudo. Ela fez isso voluntariamente, e agora queria que eu aceitasse. Falei para Clyde sobre a expressão no rosto dela quando ela me humilhou, quando contou a Robin sobre a noite, e como foi maravilhosa, o desprezo no rosto dela quando me ameaçou de que me tiraria tudo. Ela deixou claro que seu amante era muito importante para ela, para abrir mão. Clyde estava chocado. Ele conhecia bem April, sempre a considerou uma boa mulher e uma boa mãe. Eu nunca mencionei qualquer problema entre nós, e ele assumiu que o nosso casamento era forte. Agora isso aconteceu. Clyde olhou para mim, e viu a dor e o sofrimento que eu estava enfrentando. Era doloroso para ele me ver assim. Ele me considerava um bom homem, um pai confiável, um grande provedor, e por tudo isso, alguém em quem os caras da oficina sempre podiam confiar para estar lá por eles. Ao longo dos anos, eu ajudei mais do que minha parte justa. Clyde começou a ficar irritado. Como ela poderia fazer isso com você? Que diabos estava errado com ela? Sua raiva começou a crescer enquanto olhava para mim, quebrado e derrotado. Chris, ouça-me, você não vai aceitar isso, vai? Você precisa fazer algo, deixe-me ajudar. Os caras ajudam você, isso é insuportável. Ele olhou para mim com preocupação escrita em seu rosto simples. Era um carinho por mim. Eu senti isso. Olhei para cima com uma expressão desesperançada no rosto. O que eu posso fazer? Ela vai tirar tudo de mim se eu me divorciar.
Pensão alimentícia, suporte para casa, carro, tudo. Você sabe que eu nunca tiraria nada dos meus filhos. Ela usa as crianças como armas contra mim. Ela sabe que eu não vou machucá-las, e agora o idiota com quem ela está se divertindo vai substituir o pai deles. Ele é um imbecil, que acha que tudo bem ficar com a esposa de outro. Eu não posso fazer nada. Eu lamentava. Clyde balançou a cabeça e rosnou. Que se dane os dois. Você sabe que eu amava a April como uma irmã, mas agora ela fez a cama dela, e vai ter que deitar nela. A gente tem que ir atrás deles dois. A primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quem ele é. Essa parte é fácil. Deixa comigo. Vou fazer algumas ligações e depois a gente conversa. Eu apenas dei de ombros. Ok, mas eu não sei o que você acha que eu posso fazer. Ela não me conta nada sobre ele. Então, vamos encontrá-lo e enfrentá-lo como qualquer outro. E você sabe que não vai conseguir a April de volta, né? O que ela fez torna isso impossível. Ela nunca mais vai te respeitar se você aceitar o que ela faz. De jeito nenhum, cara. Agora ela é o brinquedo de outro homem, Clyde comentou. Eu fiquei surpreso por um segundo, mas depois um leve sorriso apareceu no meu rosto. Você está certo. Ela não é mais minha esposa amorosa. Ontem à noite aprendi como o amor pode se transformar em ódio rapidamente, e o ódio que sinto por ela hoje é mais forte do que o meu amor por ela. Ontem à noite ela tirou isso de mim, e transformou em algo que voltará para assombrá-la. Eu falei sobre isso com ele, conversamos um pouco mais, e depois terminamos o trabalho sem nenhuma hora extra. Fomos a um bar pequeno, não muito longe do trabalho. Nenhum de nós planejava ficar bêbado, isso era um trabalho, e planos precisavam ser feitos. Clyde fez mais algumas ligações e nos sentamos para planejar. Eu fiquei surpreso com o apoio que recebi dos meus amigos. Eles não fizeram perguntas, só queriam saber como poderiam ajudar. Juntos, elaboramos um plano viável. Às 7 horas da noite, eu parei na minha garagem e entrei em casa. Engraçado, pensei, enquanto entrava, isso já não era mais minha casa, era apenas uma casa. Passei pela cozinha, tirei a jaqueta e caminhei até a sala de estar. Lá, vi April sentada em sua cadeira, assistindo Chris e Charlie, nossos gêmeos de 5 anos, jogando videogame. Eu fiquei ali, com aquela imagem gravada em minha mente para sempre. Olhei para April, ela me observava enquanto eu olhava para as crianças. Havia um leve sorriso no rosto dela, um sorriso que agora eu entendia. Isso mostrava o desprezo dela por mim, e por toda essa família. Era tudo uma mentira, uma grande mentira, com ela sendo a mentirosa. Agora eu podia ver e entender. Respondi a ela com um olhar de desprezo, mas não um sorriso. Quando me virei, ela baixou os olhos. Fui para a cozinha e olhei na geladeira. Peguei o que parecia ser sobra de frango frito e purê de batatas, e coloquei no micro-ondas para esquentar. Eu não estava com fome, mas precisava fazer algo. Eu havia planejado conversar com os meninos antes de irem para a cama, mas Clyde me convenceu a não fazer isso. Eu teria que deixar isso de lado por agora, mas quando eu conversasse com eles, seria o primeiro passo na batalha que começou com April. Eu teria perdido, sem dúvida, mas eu teria morrido lutando. Sentei com meu prato, e comecei a comer devagar. Nada estava gostoso, mas era necessário para manter minha força. Eu precisava organizar meus pensamentos. Eu havia comido metade do prato quando April entrou e se sentou na minha frente. Olhei para ela, mas voltei a olhar para o meu prato e continuei a comer, metodicamente, mastigando devagar. Não disse nada, ainda não tinha nada a dizer a ela. Você se acalmou depois de ontem à noite? Agora podemos conversar como adultos civilizados? Ela perguntou. Olhei para ela, surpreso. Adultos civilizados? Que tal uma traição com seu marido traído? Isso seria mais realista. Em vez disso, decidi não dizer nada. Você vai falar comigo agora? Vai agir de forma imatura e ficar quieto comigo? Eu esperava mais de você, Chris. Agora precisamos pensar nas crianças, então você precisa lembrar qual é o seu lugar nesta casa como pai delas, disse April, com a voz escurecendo de raiva. Eu sou realmente o pai delas agora? Perguntei. Isso me faz pensar. Talvez eu devesse verificar isso com alguns testes. Sem raiva, apenas uma afirmação simples, respondi calmamente. O rosto de April escureceu com raiva, e ela estava prestes a dizer algo quando eu simplesmente continuei. Cuidado, April, as crianças vão ouvir você se começar a gritar. Você lembra das crianças, aquelas que você me acusou de esquecer ontem à noite quando fiquei irritado? Pois agora você tem que lembrar, tem que pensar no que fez com o mundo delas. Não apenas se divertiu com outro cara, você arruinou nossa família inteira. Pense bem, April. April parou, abaixou a voz e sibilou. Você não parecia pensar muito no que eu disse ontem à noite. Eu esperava que você superasse isso, e voltasse à sua vida normal. Nada vai mudar aqui em casa. Eu ainda te amo e você é meu marido. Isso não mudou. Nem você nem as crianças vão ser privados de nada que seja familiar. Eu mantenho minhas atividades em segredo, e só faço meus negócios quando eles estão na escola e você no trabalho. Você não tem nada a perder, pois eu sempre estarei aqui para você. Eu não respondi, apenas continuei comendo, mastigando devagar e metodicamente. Mantive o rosto sério e não reagi de nenhuma forma. Meus olhos estavam vazios quando olhei para ela. Quando fiz isso, não senti nada por dentro. Curiosamente, minhas palavras não significavam nada,
mas meus olhos disseram tudo a ela. Começou a afundar lentamente em April, enquanto ela sentava ali. Pela primeira vez, vi um leve tremor de medo correr pelo corpo dela. O que você vai fazer? Vai tornar as coisas difíceis para mim? Eu estava esperando que você me amasse o suficiente para me dar esse tempo, para mim mesma. Eu te disse ontem à noite que ele não tirou nada de você, e que eu sempre estarei aqui para você. Por que você não consegue entender isso? Disse April, suas emoções começando a se intensificar, enquanto mastigava lentamente a comida. Eu finalmente engoli e disse, acho que você deveria esperar para discutir isso até que as crianças se deitem. Eu te escutei ontem à noite quando você falou. Eu não gostei, mas escutei. Agora, não vou ter essa discussão enquanto as crianças ainda estiverem acordadas. April parecia se acalmar com isso, e começou a sorrir novamente. Obrigada por isso. Eu acho que você estava certo sobre algumas coisas que disse, mas você me machucou com suas palavras. Eu vou colocar os meninos na cama logo e aí podemos conversar. Ela disse, passando por mim e colocando a mão no meu ombro. Eu estremeci com o toque dela e ela retirou a mão. Não consegui suprimir o nojo que senti com aquele simples toque. Fiquei com as crianças e tentei ser eu mesmo. Estava difícil saber que tudo mudaria, mas eu aceitei que as ações de April tinham arruinado tudo para mim. Já passava das 9 quando April entrou na sala onde eu estava sentado. Ela suspirou profundamente, afundou-se numa cadeira e sorriu. Eu coloquei-os na cama e eles dormiram. Agora, estão quase grandes demais para colocar na cama. Eles dizem que vão dormir, mas eu sei que acendem a luz depois que eu saio e ficam lendo. São bons meninos, ela disse. Olhei para ela e acenei com a cabeça em concordância. São boas crianças. É uma pena que será tão difícil para eles, mas eu não sei como aliviar a dor que eles terão que enfrentar, respondi. O que você quer dizer? Eu pensei que você tivesse percebido que não há necessidade de mudar nada. Apenas me dê o que eu quero, e então podemos voltar a ser a mesma família que éramos. Apenas seja paciente. Eu te disse que tudo isso vai acabar logo. Você não vai perder nada. Eu te amo tanto, e quero continuar sendo sua esposa. É só algo que eu tenho que fazer, nada mais, disse April com um tom suplicante. Olhei para essa mulher que havia sido minha esposa pelos últimos 8 anos. Eu me casei com ela porque não conseguia imaginar minha vida sem ela. Tínhamos 2 filhos maravilhosos e um bom casamento até a noite passada. Agora, tudo havia mudado e ela não conseguia entender porque eu sentia que isso era necessário. Bem, eu não ia entrar em detalhes naquela noite, mas precisava ser claro. April, eu te escutei ontem à noite. Você disse o que queria. Você disse que me ama e quer ser minha esposa. Você disse que ele não tirou nada de mim. Você não me diz quem ele é, porque diz que isso não é da minha conta. E me disse o que aconteceria se eu tentasse me divorciar de você. Você deixou muito claro que vai tirar tudo de mim, sem nenhum remorso. Como você disse, ameaçou tirar tudo de mim, até meus filhos. Você deixou isso bem claro, eu disse firmemente. April ouviu, mas tinha um olhar de raiva no rosto. Ela não estava feliz com a forma como eu apresentei suas palavras. Independentemente do que fossem, soaram diferentes saindo de mim, mas ela viu a verdade no que eu disse. Eu vejo que você não entende do jeito que eu entendo, Chris. Eu te disse que isso não tem nada a ver com o nosso casamento, mas você não ouviu. Porque você não consegue acreditar em mim, quando eu digo que ainda te amo e quero que o nosso casamento continue, retrucou April. O que eu ouvi de você ontem à noite, April, foi desprezo. Desprezo por mim e pelo nosso casamento. Quando eu fiquei bravo, você respondeu com ameaças. Ameaças que você já tinha pensado antes de falar comigo. Desprezo por mim, por tudo que eu fiz por nós ao longo dos anos. Você me humilhou, me denegriu, me ameaçou e me acusou de não entender você. Você sabia muito bem que eu reagiria exatamente como reagi. Por que você acha que já decidiu o que fazer comigo? Por que achou que tinha respostas prontas para todas as perguntas? Eu disse, minha raiva começando a crescer. O rosto zangado de April me fez ficar ainda mais furioso. Concluí, você se esqueceu de ontem à noite, April, quando me ameaçou e me encurralou, achando que eu não conseguiria encontrar uma saída. Eu te disse então, e vou te lembrar agora, até uma ratazana luta com um gato quando está encurralada, e não tem mais nada a perder. Com essas palavras, eu me levantei e fui embora. Quando me aproximei da porta da cozinha onde April estava sentada, parei. Eu vou ficar em outro lugar esta noite, por um tempo. Vou voltar para casa depois do trabalho, para que as crianças não percebam nada de imediato. O que você quer dizer com ficar em outro lugar? Por que não fica aqui? Não podemos resolver esse problema se você sair. Chris, não faça isso. Eu realmente te amo, e não quero te perder. Não sei o que vou fazer se você me deixar. Por favor, Chris, vamos tentar resolver isso. Deve haver alguma forma de fazer isso funcionar. Sinto muito, April. A única coisa que sei agora é que não te amo mais. Você conseguiu isso com sua infidelidade, e matou todo o meu amor por você ontem à noite. Isso é o único que sei com certeza. Eu não sei o que vou fazer ainda, mas sei que não há mais volta. Chris, e os seus votos de me amar e me honrar? Você os esqueceu. April, eu também me lembro dos seus votos para mim. Você jurou no nosso casamento que abriria mão de todos os outros, mas não fez. Você prometeu me amar só a mim, mas deu a outro homem o que compartilhamos.
Eu cuidei de você, te amei, mantive nossos votos de casamento, e te dei tudo o que tinha, mas não foi o suficiente. Você deu o que era meu para outro. Você deu tudo, e destruiu meu amor no processo. Então, sim, eu posso seguir em frente com isso. Você destruiu meu amor por você em pedaços. Eu posso ir embora, e vou embora. Eu declarei. Saí de casa e fui para a casa de Clyde. Ele concordou em me deixar ficar lá o tempo que eu quisesse. Eu precisava de um tempo para terminar o que começamos. Em breve, tudo estaria acabado e eu começaria uma nova vida. Nos dias seguintes, trabalhei e passei as noites com meus filhos, mas não disse mais nada para April. Ela tentou falar comigo várias vezes, mas a cada tentativa, eu me afastava da conversa. Um dia, ela gritou comigo, mas eu apenas peguei as chaves e saí sem dizer uma palavra. No trabalho, durante o intervalo, um dos membros da gangue passou para avisar a Clyde que tudo estava pronto, e que eles teriam algo em poucos dias. Tudo o que tínhamos que fazer agora era esperar, apenas ser pacientes. Nada mudou até a próxima semana. Todas as noites, eu voltava para casa e encontrava April cada vez mais nervosa. As crianças não pareciam perceber nada de diferente, mas Charlie perguntou se eu estava trabalhando muito. Quando perguntei o que ele queria dizer com isso, ele respondeu que só via o pai por um curto período de tempo nas noites. Eu garanti que iríamos resolver isso, e Charlie pareceu aceitar, e a pequena crise acabou. April continuava me fazendo perguntas, mas agora eu apenas a ignorava e saía, assim que ela levava as crianças para o andar de cima para colocá-las na cama. Quando ela descia, eu já não estava mais lá. Era o final da semana quando Clyde entrou na sala de descanso e se sentou. Ele me entregou uma pasta. Olhei para Clyde com um olhar questionador, mas ele apenas balançou a cabeça. Abri a pasta e li o breve relatório. Eram 2 folhas de papel, com o nome no topo de cada página, Cal Cummings. Esse era o nome dele, e ele era um advogado júnior no escritório de advocacia Lincoln, Rice Holmes. Ele tinha 24 anos, quase 10 anos mais jovem que eu, e era solteiro. A esposa dele o havia divorciado há mais de 2 anos, e ele devia ter dinheiro. Ele morava em um condomínio, e April havia estado lá 2 vezes essa semana. Ela veio durante o dia, e ficou 1 hora ou mais cada vez. Agora eu tinha um nome e um endereço. Agora eu sabia quem esse homem era, e sabia algo sobre ele. O que eu não sabia era o que April via nele, que ela não via em mim. O que ele tinha que valia a pena abrir mão do casamento, mas agora não era mais meu problema. Isso teria sido um problema se ela tivesse vindo até mim mais cedo, e me contado sobre isso, mas não como um fato que eu tinha que aceitar sem questionar. Ok, e agora? O que eu preciso fazer para colocar isso em movimento? Olhei para Clyde em busca de conselho. Clyde parecia ser quem estava no comando, mesmo sendo eu quem estava com o problema. Eu tive sorte de ter amigos e um irmão como Clyde. Parecia que ser um bom cara e trabalhar duro no meu trabalho era o suficiente para os meus verdadeiros amigos, e agora eu precisava deles mais do que nunca. Já está tudo em movimento. A primeira lição está marcada para esta noite. Eu vou te ligar em casa quando tudo estiver pronto. Só certifique-se de ter seu celular com você. Assim que eu te ligar, você pode avisá-la quando acabar com essa palhaçada, disse Clyde. O conhecimento de que isso seria feito não trouxe nenhuma satisfação. Não era assim que eu queria fazer as coisas, mas April e seu amante me tinham encurralado, e agora eu estava lutando da única maneira que eu sabia. Eu não era um advogado, nem um médico, nem alguém rico o suficiente para criar um plano complicado. Eu era um mecânico, alguém que trabalhava duro com as mãos, alguém que fazia o melhor que podia pela sua família, da única maneira que sabia, com trabalho árduo, honestidade, orgulho e sua habilidade de prover para aqueles que amava. Eu amava April com todo o meu coração, mas minha esposa não estava satisfeita com isso. Bem, que assim fosse. Meu plano se ajustava ao meu mundo, e ela veria isso muito em breve. Fui para casa como de costume e sentei com minha família para o jantar, como se nada tivesse acontecido. April conversou com as crianças, e eu respondi quando me faziam perguntas, e até iniciei algumas discussões. Eu estava nervoso, mas não mostrei. Após o jantar, passei um tempo com as crianças, jogando alguns videogames com elas, e ajudando com a lição de casa, típico de marido e pai. April terminou de lavar a louça e entrou para olhar. Essa noite, ela parecia mais relaxada, como se eu estivesse começando a ser o meu antigo eu. Ela estava começando a pensar que tudo ficaria bem. Enquanto eu jogava videogame com os meus meninos, Cal Cummings estava saindo do prédio do seu escritório, indo para o carro para dirigir até seu apartamento no outro lado da cidade. Ao passar pelo beco a caminho do estacionamento onde havia estacionado, ele sentiu um choque, e tonto, começou a cair para o lado, tentando se equilibrar para não cair. Alguém agarrou seus braços e o puxou. Ele foi arrastado pelo beco em direção ao pátio no final. Ele foi pressionado contra a parede do prédio, e segurado por 2 homens, um de cada lado. Ele tentou distinguir seus rostos, mas eles estavam usando máscaras de esqui pretas. No entanto, ambos eram grandes, e ele começou a sentir medo. Ele não tinha muito dinheiro consigo, e não usava um relógio caro. Então, o que diabos eles queriam? Um terceiro homem estava na frente dele, também usando máscara de esqui e luvas. Ele colocou uma enorme mão sobre o queixo de Cal, e levantou seu rosto. Uma voz áspera perguntou: "Você conhece uma mulher chamada April Phillips?" Ao ouvir esse nome, Cal sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Oh, Jesus Cristo!
Então é isso que está acontecendo. O marido dela. Ela nunca me contou que ele era tão grande. Não, eu não conheço ninguém com esse nome, ele disse, tremendo, mas teve que tentar negar tudo. O homem grande o acertou nas costelas, causando uma dor tão forte que ele perdeu o fôlego. Ele viu estrelas dançando diante dos seus olhos. A dor foi intensa, e o assustou profundamente. Vou te perguntar de novo. Você conhece uma mulher chamada April Phillips? A mentira não funcionou, então Cal não negou mais. Sim, eu a conheço. Por favor, não me batam mais, por favor, ele disse. Você nunca mais vai ver ou falar com ela. Entendeu? O homem grande estava esperando pela resposta dele. Entendi, ele respondeu. Ok, talvez tenha sido só um aviso. Ele podia aceitar isso. Quero ter certeza de que você entendeu isso perfeitamente. Meus amigos e eu não temos certeza se um idiota como você, que seduz as esposas dos outros, é muito esperto. Então, vamos garantir que você realmente entenda, disse o homem grande. Com essas palavras, eles pararam de pressioná-lo contra a parede enquanto ele tentava recuperar o equilíbrio. O primeiro golpe o atingiu na virilha, e ele se curvou de dor. No entanto, ele não teve permissão para cair, e o próximo golpe foi nas costelas. Ele ouviu um estalo, e percebeu que havia quebrado uma costela. O próximo golpe quebrou sua mandíbula, e a dor quase o fez cair. Ele sentiu os próximos golpes entre suas pernas, mas depois disso, felizmente, perdeu a consciência. Eles devem ter continuado a bater nele até finalmente pararem. Eles o trouxeram de volta à consciência, e disseram que queriam que ele lembrasse algumas palavras. Repetiram isso várias vezes. Seus ferimentos não eram ameaçadores à vida, mas ele foi admitido na unidade de cuidados gerais do hospital. Disseram-lhe que ela provavelmente o chamaria, e lhe diria exatamente o que ele deveria ter dito a ela. Ele se lembrava claramente das palavras que deveria dizer a ela. Me desculpe, senhora Phillips. Foi meu erro e eu lamento. Nunca mais vou ver ou falar com você. Não terei mais contato com você ou com seus filhos. Sinto muito por ter te conhecido. Adeus. Disseram-lhe que se algo não fosse feito do jeito que eles queriam, eles saberiam, e ele pagaria em dobro. Ele repetiu essas palavras para si mesmo, mais uma vez, apenas para ter certeza. Disse a si mesmo que nunca mais se envolveria com uma mulher casada, não importando quem ela fosse. Meu celular tocou logo depois das 8 da noite, enquanto eu estava brincando com gêmeos, e me desculpei para atender na outra sala. Aceitei a ligação assim que vi o identificador de chamadas de Clyde no visor. Ouvi uma mensagem simples. Está feito. A lição número 1 foi cumprida. Ele foi internado no hospital. Depois, o telefone desligou. Coloquei o celular de volta no bolso, e voltei para a sala de estar com um sorriso no rosto. April percebeu, mas não disse nada. No entanto, ela sorriu, achando que eram boas notícias. Finalmente, April levou as crianças para cima e me olhou com uma expressão questionadora. Eu disse, estarei aqui quando você descer. Ela sorriu amplamente e se levantou para colocar as crianças na cama. Eu fui para a sala de estar, me sentei na minha cadeira e esperei. Agora, tudo começaria a acontecer. April entrou com uma garrafa de café e 2 xícaras. Acho que poderíamos conversar mais um pouco. Você parece mais resignado com a situação, ela disse. Estou tão feliz. Eu tinha medo de perder você, e isso ia partir meu coração. Sei que você não acredita em mim, mas eu te amo tanto. Não posso te perder por algo assim. É tão trivial comparado ao que temos. Você deveria saber disso. Eu a observei enquanto ela falava. Ela ainda era bonita para mim, depois de tudo isso. Essa era a mulher que eu amava há tanto tempo. Eu planejava passar o resto da minha vida com ela, envelhecendo juntos, com planos, sonhos. Agora, tudo estava em pó. Bem, que comece o fim, pensei. Agora, April, eu tenho algo para te dizer, e quero que você me ouça muito bem. Sei o nome do seu amante, é Cal Cummins, e ele é um associado júnior da Ellie Rice & Holmes. Sei tudo sobre ele, e sei que você o viu 2 vezes essa semana. April ficou surpresa e parecia prestes a dizer algo, mas eu fiz um gesto para que ela ficasse quieta. Esse é o problema. Você me ameaçou com o divórcio quando expressei minha raiva. Você me ameaçou com tirar tudo o que eu tenho. Lembro exatamente das suas palavras, elas estão gravadas na minha mente. Você disse, eu vou levar tudo o que você tem. Você disse mais, mas essas foram as palavras que eu lembro. Essas foram palavras de desprezo que destruíram o nosso casamento. Essas foram as palavras que deveriam ter me empurrado para aquele canto, onde eu não tinha escolha a não ser te deixar passar uma noite com outro homem, enquanto eu ficava ali assistindo. Eu disse a ela na noite seguinte, ratos de canto revidam. Agora, vi os primeiros sinais de medo e dor no rosto dela. Ela não fazia ideia do que a aguardava, mas era inteligente o suficiente para saber que não seria algo que ela gostaria. Seus ombros se levantaram e sua cabeça baixou, um gesto de defesa instintiva. Sei que você disse a Robin que eu nunca te fiz sentir o que você sentiu com ele, e que você estava. Eu fiz uma pausa. Não me arrependo que isso tenha que terminar de uma forma que você não vai gostar, mas o Sr. Cummins foi informado, sem rodeios, que o tempo dele com você acabou. Ele nunca mais te verá ou terá algo com você. Nunca mais. Ele também foi instruído a nunca mais falar com meus filhos. Ele concordou.
Eu observei o choque e a descrença no rosto dela, enquanto eu continuava. Eu vou pedir o divórcio, mas não haverá pensão alimentícia para você. Estou pedindo com base em infidelidade. Haverá pensão para as crianças. Meus filhos não vão faltar a nada, desde que você cuide deles. Eu vou garantir que você tenha os meios, mas terá que trabalhar se quiser algo para você. Eu vou preencher todos os documentos, e você será notificada. April se levantou, com raiva queimando no rosto. Você está louco se acha que vou concordar com isso. Eu vou te levar à falência, igual eu te disse, só esperar e ver. April estava assustada, mas ainda agressiva. Ela ia blefar até o fim, assim como planejara. Por que você não liga para o seu Sr. Cummings agora? Vamos ver o que ele diz. Ah, espera, acho que você vai ter que ligar para o hospital. Aquela ligação que eu recebi mais cedo, me disse que ele estava na sala de emergência do memorial. Presumo que já tenha sido aceito até agora. Ligue para ele no celular dele para descobrir. Você pode usar o meu, já tenho o número dele. April me olhou horrorizada. O que você fez? O que fez com Cal? Oh, meu Deus. Chris, o que você fez? Por quê, April? Você está me perguntando isso? Eu estive aqui em casa com você a noite toda, estava no trabalho mais cedo, então eu não poderia ter feito nada com ninguém. Por que acha que eu fiz algo? Por que, em nome de Deus, eu faria algo com seu amante? Você deixou bem claro para mim que eu deveria me afastar disso. Isso não me diz respeito. Eu tinha uma expressão no rosto, que certamente iria assustar April. Ela nunca me viu assim. Eu era uma pessoa calma e mansa, que nunca machucava ninguém. Nunca poderia até mesmo disciplinar fisicamente as crianças, deixava isso com ela. Agora, ela me via de maneira diferente. Meu rosto estava frio e duro, e meus olhos estavam mortos. April foi para o outro cômodo e eu ouvi ela falando ao telefone. Ela deve ter ficado chocada, pois voltou com lágrimas nos olhos, caiu em uma cadeira e ficou olhando para o espaço. Eu me sentei calmamente e peguei o jornal. Eu sabia o que ela havia ouvido no telefone. O amante dela estava no processo de deixá-la. Era isso ou sofrer uma surra toda vez que a visse. Essa foi a promessa feita a ele pelos 3 homens enormes que o pegaram, quando ele estava saindo do trabalho hoje. Eles explicaram a ele exatamente por que estavam atacando, e o que ele deveria esperar se algum dia visse ou falasse com April novamente. Eles queriam ter certeza de que ele entendesse. April enxugou as lágrimas, respirou fundo, olhou para mim e disse: Bem, parece que você venceu. Cal me disse que nunca mais queria me ver. Ele disse que todas as minhas coisas seriam enviadas de volta para mim. Ele nunca quer falar comigo novamente. Então, acho que você não tem nada com que se preocupar. Eu tenho um advogado, então ele vai resolver tudo. Tudo deve terminar muito rápido. Eu coloquei o jornal de lado e me levantei para sair. Eu vou falar com os meninos neste fim de semana, e explicar para eles por que estamos nos divorciando. Talvez eles já sejam grandes o suficiente para entender. Se não, eles vão crescer e lembrar. Enquanto eu estava saindo, olhei para trás e vi April soluçando. Se eu me lembro das suas palavras corretamente, April, você disse que o seu romance era algo que ia passar rápido, e então tudo poderia voltar ao normal. Eu ri uma risada amarga e maligna. Você ainda é jovem e bonita, April. Talvez você consiga encontrar alguém que aguente suas fantasias doentias, alguém que queira um casamento aberto, alguém que vai deixar você se divertir com quantos homens você quiser. Eu não poderia ser assim, mas isso era só eu. Boa sorte. As crianças não entendem isso, mas nós entendemos. Os adultos têm que viver com as consequências de suas ações. As consequências são ruins, quando você toma atitudes ruins. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.